Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Rezende de Barros, sou aluno da turma de mineração de dados, a CK 0223, e também na introdução à ciência de dados, a CKP 90011. Esse aqui é o nosso vídeo de apresentação da lista 3 aqui, né, nosso exercício voltado também à continuação do trabalho de manipulação do dataset do Fake Telegram. Então, pessoal, vou falar aqui um pouquinho de como foi o desenvolvimento das minhas questões aqui, né, junto do meu Jupyter Notebook e também do enunciado das questões. Beleza, vamos lá. Número 1, básico, né, aquela clássica leitura e tratamento de como são as informações desprovidas no nosso dataset. Então, a letra A, ler no dataset, letra B, remover os travas, letra C, remover linhas repetidas duplicadas. Então, vamos ver como é que vai ficar todo esse tratamento aí para depois começar as análises estatísticas e introdutórias. Beleza, pessoal? Aqui estamos já no Jupyter Notebook, né? Vamos fazer aqui nosso querido import pandas para fazer a letra A, aquela função clássica do read CSV, combinando com o formato do nosso dataset, e o clássico df.read ou df.tails, né? Para ver as 5 primeiras linhas do dataset, só para ver a carinha dele, ou para ver as 5 últimas, né? Aqui eu dei o df.read, mas fica aí ao critério de vocês. Vamos continuar aqui, né? A letra B, para remover os travasados, a gente utiliza a coluna específica, né? Então, uma coluna binária, booleana, false ou true. Então, a gente vai mandar ao df.unique, vendo as linhas únicas, e onde for o df.false aqui, significa que não há travasap. Então a gente pode deixar a linha que está com o status de false aqui, né? E as outras que estão com status de true, as outras linhas da coluna travasap com status de true, consequentemente as outras linhas que também existem alguma informação das outras colunas, elas serão removidas, né? Então beleza, aqui a gente já fez essa primeira solicitação aí do enunciado. Aqui a gente só vai vendo algumas informações a mais, né? Quais são as colunas além dessas do travasap no nosso dataset. A gente também verifica linhas duplicadas. Então aqui faz só um somatório, né, para ver se a nossa limpeza aqui deu certo. Então, como o somatório das linhas duplicadas deu 0, significa que a gente conseguiu remover todas com sucesso. Beleza, né? Aqui a gente continua observando as informações das colunas, né? Então, fez mais um somatório aqui e descobriu que tinham 3.587 números duplicados. Então, todas essas foram removidas e não serão consideradas nas próximas tratamentos e atividades que a gente vai fazer. Né? Beleza, seguindo a letra B, agora a letra C, removendo as linhas repetidas, né, as linhas duplicadas. Então, por isso que a gente fez todas essas contagens somatórias anteriores, para justamente ter a segurança aqui durante a remoção, né, durante o nosso querido df.drop aqui. Então a gente manda esse df.drop duplicate, levando em consideração todas as informações que a gente viu anteriormente, né, os dados duplicados. Então, novamente a gente faz aquele testezinho, né, faz o ponto .sum para ver se a nossa exclusão deu certo. Então, com o retorno aqui foi 0, significa que a gente conseguiu remover todas as linhas duplicadas com sucesso. Dando continuidade aqui na letra D, ele pede para a gente remover todos os textos com menos de 5 palavras. Isso é muito específico porque nesse dataset existem muitos emojis e mensagens curtas viciosas, né? Então é bom a gente excluir essas informações que não vão agregar em nada durante as nossas avaliações nas próximas questões. Então, beleza. Para fazer isso, eu defini uma funçãozinha aqui, né? Contar palavras de cada texto. Então, utilizando o recurso do instance texto.string, então a gente retorna justamente esse texto.split, ele consegue contar direitinho o número de palavras, né, separadas por espaço. Então ele retorna esse valor, caso contrário ele retorna 0. Então a gente vai usar essa funçãozinha para contar palavras com menos de 5 letras, né? Ou perdão, texto com menos de 5 palavras. Então a gente faz essa contagem utilizando essa nossa funçãozinha de contar palavras, filtra, aplica a função, filtra o dataset para remover com maior ou igual a 5, né? E no final a gente também continua com o nosso querido df.drop para remover as colunas com menos de 5 palavras.
Beleza? Então aqui tem o resultado do dataset após essa exclusão. 324.352 informações, né, linhas. Beleza. Na letra E, a gente começa aqui a utilizar, a fazer as medidas estatísticas e as análises devidas, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai identificar os atributos numéricos para fazer essas avaliações. Então, para isso, a gente vai utilizar o select types aqui. Atributos numéricos vai ser o nosso dataset.select.types. E a gente está procurando justamente os numbers, né? Os atributos numéricos das colunas. Então, a gente printa aqui os atributos numéricos. A gente sabe que o dataset.info, ID, score sentiment, score misinformation e o ID message são os nossos atributos numéricos. Então, é sobre esses caras aí que a gente vai poder trabalhar. Beleza? Então, seguindo aqui na E1, eu separei dessa forma. A E1 pede para a gente tirar a medida da tendência central. Então, a gente vai conseguir fazer isso nos atributos numéricos que a gente acabou de descobrir. Então, as medidas de tendência central, as nossas queridas média, mediana e moda, né? Os clássicos aí da estatística. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar as funções def_coluna.min, def_coluna.median e def_coluna.mode. Então, com isso, a gente vai descobrir esses valores de cada uma das colunas numéricas do nosso dataset. Aqui estão os resultados. Seguindo para E2 aqui, né, ele pede os valores de variabilidade. Então, novamente, a gente vai conseguir tirar essas informações somente das colunas numéricas do nosso dataset. Então, as medidas de variabilidade são nossos queridos desvio padrão, variância, amplitude e intervalo de interquartil, né, o IQR. Para fazer isso, existem funções no Python também que são muito úteis, que são desvio padrão, a gente consegue só tirar a coluna do ponto com std, a variância a gente tira as colunas .var, o mínimo e máximo a gente consegue def coluna.min, .max, e a amplitude vai ser o máximo menos o mínimo. Novamente, né, a intervalo interquartil, a gente pode fazer um df.coluna quantilo, 0.25, né, que é a distribuição da nossa curva normal, né, a nossa curva do sino. Então, a gente sabe que tudo antes do 0.5 dessa curva é o quantil, o Q1, né? E tudo, da mesma forma, tudo após o 0.75 vai ser o nosso quantil Q4. Então, o intervalo interquartil vai ser o Q3 menos o Q1, essa joguinha aqui que a gente faz, e a gente descobre essas informações. Beleza? Saindo aqui estão as informações. Os cálculos. Perfeito. E3 ele pede a tabela de frequências do histograma. Né? Para isso aqui a gente vai começar a utilizar o nosso querido Pandas e o Matplotlib para plotar essas informações. Perdão. Aqui a gente faz um for, né, para tratar de todas as colunas dos atributos numéricos. E com isso a gente consegue fazer o ponto df.nick maior que 20 para contar justamente os números de valores únicos quando pequenos. Ou seja, a gente mostra a contagem direta deles. E senão ele cria uma classe de bins, né, para dados contínuos. Então, com isso, a gente consegue calcular aqui, utilizando novamente alguns recursos do Python, né? A gente consegue utilizar essas funções aqui, value const sort index e o value sort const index também, né, para os bins respectivos. E com isso a gente consegue fazer as frequências e os histogramas aqui, como solicitado na questão, né? Aqui saem os resultados aqui, tratando cada uma das nossas colunas. Beleza? E para o nosso histograma aqui, a gente vai plotar alguns gráficos utilizando o Matplotlib, né? Então, após calcular todas as informações, a gente consegue plotar os histogramas de cada uma das colunas numéricas do nosso dataset. Da mesma forma, o boxplot de cada uma das nossas colunas numéricas do nosso dataset. Seguindo o ritmo aqui, né, o qqplot também vai ser uma linha única aqui, seguindo aqui a reta diagonal, novamente cada uma das nossas colunas numéricas do nosso dataset. Perfeito? Então, aqui estão os outputs dos nossos gráficos. Seguindo aqui a E6, ele pede um teste de normalidade. Teste de normalidade a gente vai conseguir através do normal test ou do Shapiro, né?
a gente vai utilizar esses dois testes aqui, importados da biblioteca SciPy Stats. Perdão, SciPy Stats. Então, novamente, a gente vai trabalhar com as colunas numéricas e vai utilizar esses dois recursos aqui para fazer os nossos testes de normalidade, utilizando tanto o Shapiro quanto o Normal Test Series, também conhecido como teste de D'Agostino-Pearson. Então, a gente só chama essas funçõezinhas e ele tem esses cálculos aqui, né? Se a gente rejeita, se ela não é normal ou se pode ser normal. Aqui as nossas hipóteses, caso os resultados de Pearson, de Shapiro, sejam menores que 0,05. Perfeito? Então, se eles tiverem essa característica, talvez eles sejam normais. Se não, eles podem não ser normais. Então, executando aqui as funções, os resultados dizem que grande chance deles não seguirem a normal, né? Que vai de encontro com as informações dos plots anteriores. Perfeito? Então, seguindo aqui, o S7 Passive Best Fit Distribution, né? O teste de melhor distribuição, usando métodos diferenciados. Então, aqui é para saber, beleza, vamos seguir a normal, vamos ver se eles podem seguir alguma outra curva conhecida, né? Então, a gente testou aqui a normal, a exponencial, a gama, a logaritma e a curva beta. O professor não especificou qual ele queria que a gente avaliasse, então a gente vai no freestyle aqui. Novamente, né, a gente vai utilizar recursos do SciPy Stats, e agora a gente também está utilizando o nosso NumPy aqui para fazer esses testes. Beleza? Então, novamente, vamos utilizar as nossas colunas numéricas, e cada um dessas curvas, elas têm suas respectivas funções bem definidas, né? Então, aqui a gente já começa criando o histograma com as referências. Então, a gente vai utilizar as variáveis HIST e BINCS. E esses cálculos aqui, eles estão seguindo os formatos para fazer os testes de verificação em cada uma das curvas específicas, né? Então, aqui a gente vai fazer um for para testar todas as colunas numéricas do nosso dataset. Então, a gente faz, né, chamando as funções do get, ATRT, distribuição fit dos parâmetros e a distribuição normal, somatórios. Depois a gente calcula os erros e avalia as exceções aqui, nos erros que não são numéricos. Beleza? Então, seguimos essa receitinha de bolo aqui. E depois a gente avalia qual foi a melhor curva, né? A maior curva que se enquadrou nas distribuições dos atributos do nosso dataset. Beleza? Então, para cada uma dos testes, a gente testou aqui. Então, por exemplo, a coluna do Score Sentiment, aparentemente, ela foi a que mais se atribuiu à curva beta. Score Misinformation se aproximou da curva gama. E o ID Message também se aprofundou da curva gama. Perfeito? Então, vamos seguir aqui. Nossa letra F. Na letra F, ele pede para cada par de atributos apresentar o coeficiente de correlação apropriado e um gráfico de dispersão. Beleza? Então, a F1 aqui a gente vai utilizar a matriz de coeficiente de correlação. Criamos uma variável de correlação aqui. Pegamos todos os atributos numéricos e chamamos a função /core com 2 R's, que ela justamente calcula o coeficiente de correlação de Pearson entre os atributos. Beleza? Então, a gente teve esses resultados aqui. E o F2, criando os gráficos de dispersão, a gente vai utilizar mais recursos do Matplotlib para fazer nossas plots. Podemos ver, essas foram as saídas aqui dos nossos plots de gráficos para cada uma das colunas do nosso dataset. Perfeito? Então, seguindo aqui, letra G. Para cada par de atributos e categorias, a gente precisa apresentar os resultados do método do Wade-Kramer. Então, beleza, né? Como a gente sabe, o método do Wade-Kramer ele não vai ser aplicado em variáveis numéricas, ele vai ser aplicado justamente em variáveis de atributos categóricos. Então, para isso, a gente vai primeiro identificar quais são as colunas de métodos de atributos categóricos. Então, aqui, né, categorias, né, classificações, caixinhas, a gente vai considerar as colunas do Data Message, ID Member Anonymous, ID Group Anonymous,
Media, media type, media URL, text content anonymous, data state system, message type, messenger, media name e media MD5. Aqui. Show? Então, novamente, vamos utilizar alguns recursos da biblioteca SciPy Stats e nosso querido NumPy aqui. Para calcular a função de V de Cramer, a gente vai calcular uma matriz de confusão, utilizando o recurso dos crosstab. O Q quadrado, né, a gente calcula aqui, stats Q quadrado de contingência, dada a nossa matriz de confusão. Fizemos o somatório e fazemos aqui, seguimos os cálculos, né, para calcular o V de Cramer aqui. Justamente isso, depois dessa nossa funçãozinha aqui, a gente retorna o cálculo finalizado do V de Cramer. Beleza? Então, filtrar os atributos categóricos, tem mais de 50 categorias. Esse passo aqui foi meio trabalhoso, pessoal, eu não consegui converter, então eu acabei estourando a memória do meu computador aqui, então por falta de memória eu não consegui calcular o V de Cramer para todos os atributos. Mas os que eu consegui foram alguns só. Infelizmente, essa aqui eu vou ficar te devendo. Beleza? Letra H. Ele pede para gerar aqui o gráfico para apresentar a quantidade de grupos, usuários e mensagens. Então agora vamos plotar alguns gráficos a mais aqui. Fazemos a recolha de todas as informações que ele pediu, a quantidade de grupos, usuários e mensagens, em suas respectivas variáveis. E utilizamos os recursos do Matplotlib para plotar os gráficos. Beleza? Quantidade de grupos e mensagens. H de 2 ele pede um gráfico para apresentar a quantidade de mensagens que possuam apenas o texto do Xmedia, né? Então, beleza, vamos fazer esse filtro aqui. Texto com mídia e texto, mensagens com mídia e mensagens só texto. A gente faz esses atributos binários, entre aspas, e visualiza com um gráfico de barras aqui. Beleza? Então, aqui está o resultado do nosso plot. H3 ele pede a quantidade de mensagens por tipo de mídia, ou seja, .jpeg, fotos, .mp4 vídeos, etc. Né? Então aqui a gente vai pegar especificamente a coluna Media Type, vamos contar cada uma delas e vamos trabalhar com as informações dessa amostra. Opa, perdão. Beleza? Então a saída do nosso dataset está aqui, como a gente pode ver, a grande concentração de informações imagem, né? Seguido por URLs. Temos algumas quantidades de vídeo, áudios também, mas as outras espécies de mídia têm quantidades bem reduzidas. Size por tipo, beleza. Esse plot aqui é H4. Relação entre quantidade de mensagens e a quantidade de palavras presentes na mensagem. Então aqui a gente faz um vínculo, né, entre as mensagens com arquivos e as mensagens sem arquivos. E plotamos esse gráfico aqui. Na H5 ele pede a quantidade de mensagens por estados. Aqui, infelizmente, nosso dataset é meio capado, ele não apresenta a coluna de estados e de países, então eu fiz uma gambiarra aqui. Eu tentei criar uma função para extrair o estado a partir dos textos, né, que são apresentados. Então, foi uma estratégia mais ou menos boa, porque em alguns textos os usuários falam especificamente aqui no Rio de Janeiro está tendo muita corrupção. Então a gente consegue pressupor, né, que a mensagem o cara está soltando do Rio de Janeiro. Então foi mais ou menos essa estratégia aqui que eu usei para contar os estados. Né? Então criei uma nova coluna, estado mencionado, utilizando como base a coluna do Text Content Anonymous, né, que são as mensagens anonimizadas. E assim eu consegui mais ou menos os estados que foram citados no nosso dataset. Como muitas mensagens não tiveram um estado específico, um estado explícito, eu classifiquei a maioria como aqui em desconhecido. Mas eu achei alguns estados aqui também. Continuando, quantidade de usuários por estado. Aqui eu utilizei as estratégias anteriores, né, e fiz essa contagem aqui. Novamente, isso aqui não vai cobrir com perfeição todos os estados dos usuários, mas foi uma aproximação aí da estratégia que eu desenvolvi. Um plot, beleza? H7 é a relação de quantidade de usuários por quantidade de mensagens por estado. Então, filtrei os estados desconhecidos e comecei a trabalhar só com os estados, as mensagens que tinham algum estado específico, né? Então, criei aqui
uma coluna relação estado, considerando a quantidade de usuários e a quantidade de mensagens. E com isso fiz alguns malabarismos aqui para plotar esse gráficozinho aqui. Beleza? Continuando, H8, as 30 URLs que mais se repetem, mais compartilhadas. Para isso aqui a gente faz uma filtragemzinha, né? Exibir as 30 URLs mais repetidas. A gente utiliza a coluna do MediaURL, função do valueConst e o head30. Então, para exibir justamente as 30 URLs mais repetidas. E com isso a gente consegue fazer um plot. Deixa eu subir um pouquinho aqui. A mais repetida foi essa aqui, t.me Alex Economia. Aparentemente uma propaganda, né? Beleza? Sim, aqui são os números específicos. Continuando aqui, pessoal. H9, os 30 domínios que mais se repetem. Para contar os domínios, eu utilizei uma biblioteca chamada URL Parse. Ela tem uma espécie de banco de dados que conta justamente os domínios conhecidos, né? E para isso aqui eu criei essa função extrair domínio. Beleza? Então, utilizando esses recursos aqui, novamente eu criei uma nova coluna chamada domínio. Uma nova coluna chamada domínio. Essa coluna chamada domínio, ela vai utilizar a coluna que já existe, MediaURL, como centro, né? Para extrair os domínios através daquela função que a gente criou. Então, novamente, como está os 30 mais repetidos, a gente usa a estratégia do head30 e só printa e plota os gráficos. Beleza? Então, os domínios mais conhecidos aqui foi esse t.me, Terra Brasil Notícias, YouTube, entre outros, né? E alguns aqui, um tanto não apropriados. Nosso gráfico. Perfeito. H10, os 30 usuários mais ativos. Isso aqui foi uma mecânica já aparecida nos últimos exercícios. Vou passar rápido. A maioria dos usuários todos os usuários estão anonimizados. H11, relação entre quantidade de mensagens contendo somente texto e mensagens com mídias, né? Então aqui a gente utiliza como base a coluna hasMedia, onde ela estava true ou false, e a gente considera só as que estão true para fazer esse tipo de contagem, né? Então a gente utiliza esse filtro in the numbers, utilizando o count, value count. Faz essa relação, ordena, printa e plota. Padrão. Beleza? Obviamente os usuários estão anonimizados. H12, as 30 mensagens mais compartilhadas. Para ter essa informação, a gente vai usar a coluna do ID Message, contando apenas o value counts, e continuando aqui na estratégia do head30. Então, beleza? Mensagens mais compartilhadas. Dando continuidade aqui a H14, as 30 mensagens mais compartilhadas em grupos diferentes. Então agora a gente vai fazer um tipo de filtro diferente, né? Utilizando o ID Message, e a coluna do ID Message e a coluna do ID Group Anonymous. Então a gente dá um ponto Nike aqui para considerar mensagens diferentes entre grupos diferentes e contar as que mais se repetiram. Beleza? Então, novamente, o ID das mensagens, né? Lembra que eu estou mostrando o ID das mensagens, não a mensagem em si. H14, mensagens idênticas compartilhadas pelos mesmos usuários, ou seja, nosso querido Flood, né? Para fazer isso, eu utilizei o Text Content Anonymous, o ID Number Anonymous, Keep False, remover as duplicadas, né? Depois fiz um filtro aqui de mensagens repetidas, utilizando o Group By e o ID Number Anonymous, ponto size para saber justamente o tamanho delas. E agora, com isso, a gente consegue fazer o top 30 usuários com mensagens mais repetidas, utilizando a função do nlargest. Seguindo o padrão, printa, plota, show de bola. H15, mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário em grupos distintos de suas quantidades. Então, agora, continuando com a brincadeira dos filtros aqui, né? Def Duplicate, utilizando as funções Text Content Anonymous e ID Numbers, Member Anonymous. Então, aqui false, tira as duplicadas, utiliza o Group By para ordenar, ver se tem maior de um, para a gente agrupar os usuários e mensagens, conta quantas vezes a mensagem foi compartilhada, visualiza as 30 mais compartilhadas,
com o N largest e mostra aqui essa brincadeira aqui. Continuando, pessoal. Teve a questão agora relacionada aos unigramas, bigramas e os trigramas. Eu não coloquei o número, mas essa é a questão. Mais ativos. Opa, passei. Aqui. É o número 20, né? Os 30 unigramas, bigramas e trigramas mais compartilhados após a remoção dos stop words. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar alguns stop words aqui. A gente define a vetorização com a remoção, a gente prepara os textos removendo os not a numbers, né? E utiliza o count vectorizer, é uma função aqui do sklearn, do feature struct text, justamente para calcular, né, como contar os unigramas, bigramas e trigramas. Então a gente sempre faz essa receitinha aqui, galera. A gente faz um vetor unitário para contar os unigramas, faz o somatório, calcula a frequência unitária das palavras através do recurso do vocabulary itens e depois lista os 30 unigramas mais populares. Qual que é a pegada aqui, né? Os vetores unigramas justamente porque são contidos por vetores unitários, né? Bigramas, vetores bidimensionais, e trigramas, os vetores tridimensionais, né? Mas é sempre essa mecânica aqui. Count os vetores, os trigramas, fazendo o fit transform aqui, através do count vectorizer, faz o somatório e calcula as frequências. Beleza? Então, após isso, a gente printa, plota e está pronto o sorvetinho. Beleza? São os plots resultados. H17, as 30 mensagens mais positivas. Novamente, para fazer a análise de sentimento, eu utilizei aqui a biblioteca do TextBlob. Esse recurso é muito bom, né? Calculando o índice das mensagens em maior que 0 é positivo, igual a 0 é neutro e menor que 0 é negativo. O cara é pessimista. Fazemos a mecânica criando a coluna de sentiment e utilizamos as mensagens que estão na coluna do text content anonymous. Beleza? Usei alguns recursos do Seaborn.csn e com isso a gente consegue fazer esse gráfico aqui. Não ficou muito bonito, mas é mais ou menos as 30 mensagens mais positivas. Ficou muito poluído porque as mensagens são muito grandes. Beleza? Então, seguindo aqui, as 30 mensagens mais negativas. A gente segue a mesma mecânica, só que agora com o sentiment score contando os menos 1, né? Então, faço a mesma mecânica dos positivos. E o gráfico saiu aqui, né? Meu Deus do céu. Beleza, pessoal? Então, agora o H18 ele pede para a gente achar o usuário o usuário mais otimista, né? Então, para contar o usuário mais otimista, a gente vai fazer um somatório de todos os usuários somatório dos usuários que tiveram score sentimentos positivos, né? Então, para isso, a gente faz somatório e vê o cara que teve o maior score. Então, com isso, a gente consegue fazer a proporção de mensagens positivas para os usuários otimistas. Beleza? Então, esse foi o nosso cara aqui mais otimista. ABE 35, alguma coisa. Da mesma forma, o número 20, a H20 pede o usuário mais pessimista, então a gente repete a mecânica, agora considerando os sentimentos negativos, né? Então, o usuário mais pessimista foi esse aqui, C7, 47, 9, piriri, pararó. 389 mensagens negativas. Continuando aqui, é o gráficozinho dele, né? H21, as 30 maiores mensagens. Eita. Para fazer as 30 maiores mensagens, a gente vai definir uma função aqui de contar palavras.
Então, utilizando aqui o apply, a gente consegue contar as palavras e contar quais são as frases mais longas. Justamente das colunas do text content anonymous e o tamanho da mensagem, né? Então, novamente, a gente usa o esquema do head 30 para contar as 30 primeiras. Beleza? Show de bola, pessoal. Continuando aqui, criamos o gráfico. As 30 menores mensagens. As 30 menores mensagens são os nossos queridos emojis, né? A gente tem alguns emojis aqui. Mensagens curtas também, né? Mas parecido com a mecânica anterior, só que agora com as mensagens mais curtas, né? Beleza? H23 pede o dia que foi publicada a maior quantidade de mensagens. Para isso, a gente vai utilizar as colunas do Data Message e utilizar aqui o recurso do pd.toDataTime. Então, assim a gente consegue ver quando foi o dia que teve maior quantidade de mensagens, considerando a contagem de mensagens aqui, mensagens por dia no ID Max, aqui do nosso recurso, do nosso Count Values. A gente armazena a variável, conta e vê qual foi o dia mais movimentado aqui. Foi o dia 22/11/01, com 8.417 mensagens. Beleza? H24 a gente pede aqui as mensagens que possuem palavra facção e criminosa. Então agora a gente vai fazer alguns filtros com palavras específicas. Para fazer isso, eu considerei tudo com letra maiúscula, utilizando o recurso aqui do strupper. Procurei aqui na coluna da Text Content Anonymous, especificamente pelas palavras que a gente está procurando, né? Facção e criminosa. Beleza? Feito esse filtro, a gente consegue achar aqui algumas mensagens com essas palavras aqui. Facção, bandido, criminoso, perigo, pororó. Galera, um pouco nervosa aí. Coçamos de dias, né? Estou passando tudo. A 26 aqui, ele pede a quantidade de mensagens por hora. Então aqui, novamente, a gente vai criar uma nova coluna, df hora, utilizando como base a coluna já existente Data Message. Beleza? Então aqui a gente consegue ter um gráfico de mensagens por hora, mais ou menos. O boom é entre meio-dia e 11 horas da noite. De manhã a galera tá dormindo. A 27 ele pede uma nuvem de palavras. Para isso eu utilizei recursos da biblioteca Word Cloud e utilizei esses recursos aqui para plotar esses gráficos utilizando o DropNar. Justamente da coluna do Text Content Anonymous, né? Não consegui plotar porque deu alguns erros aqui com as bibliotecas. Beleza? H27 é a nuvem de palavras referente a mensagens de texto. Então aqui eu estou utilizando collections do counter, né? Strings. Faço uma função aqui de processar textos, justamente para tentar remover a pontuação de transformar para minúsculos, né? Tratamento de texto textual, concatenar todas as mensagens, pré-processamento de texto, contar a frequência das palavras, selecionar as 50 palavras mais comuns, desempacotar as suas frequências. Com isso a gente consegue esse gráfico aqui das 50 palavras mais comuns. Beleza? H28 é uma rede interativa das palavras referentes às mensagens do texto. Para fazer isso, eu estou utilizando aqui o Politely Graphic Objects. Beleza? Essa biblioteca é bem legal. E também utilizando a função dos collections já, né? A gente já tem as mensagens limpas, a gente já tem o Text Content Anonymous, agora a gente só falta calcular as 50 palavras mais frequentes. Então, beleza, a gente faz isso aqui, a gente gera um gráfico G, a gente separa as posições, a gente traça as arestas, traça os nós, beleza? E no final de tudo a gente monta a figura da nossa nuvem das palavras aqui da rede de concorrência de palavras, top 50. Beleza? Então foi assim que eu fiz a minha nuvem de palavras. H29, ele pede a proporção de mensagens com e sem URL. Aqui eu fiz num gráfico de pizza, utilizando a variável do Text Contents Anonymous. Beleza? E a 30, a proporção de desinformação. Esse aqui foi um desafio. Ó.
para fazer a proporção de desinformação, a gente utilizou a coluna tem desinformação. Então, perdão, né? Utilizamos a coluna do Score Misinformation. Então, se ela é positiva, né, se tem desinformação, então a gente calcula como true. Caso negativo, a gente calcula como false. E isso vai avaliar todas as linhas do dataset. E aí a gente veio nessa proporção aqui. A H31 é uma proporção de mensagens com mídia de desinformação. A gente faz algo parecido com o Score Misinformation. E agora fazendo um filtro com a coluna do has media, né? Se a has media é true. Então, se está nessa interseção dessas duas colunas, a gente tem desinformação com mídia, né? E esse é o gráfico resultante. H32, distribuição de mensagens por códigos de desinformação. Então, aqui a gente faz algumas remoções, alguns tratamentos, e sai nessa curva de densidade aqui com os códigos de desinformação. Cada uma das nossas mensagens. H33, proporção de sentimentos, negativo, positivo e neutro. Beleza? Utilizando o blob também lá em cima. Já tem essas informações salvas, só plotar. H34, distribuição de mensagens por score de sentimentos. Então, também já são informações que já estão tratadas. Resultou nessa curva aí. H35, proporção entre mensagens virais e não virais. Para fazer esse gráfico, a gente novamente utilizou o Text Content Anonymous, né? Então, se não for duplicado, está na coluna do Text Content Anonymous. A gente conta quantas as mensagens são virais. Beleza? E saiu nessa proporção aqui. E a H40, a última, algo que você julga importante. Isso aqui é bem freestyle, né? Então aqui, galera, eu fiz um mapa de correlação entre todas as variáveis numéricas, justamente para ajudar a relação, ajudar na identificação da relação de maior sentimento positivo ou negativo com quem está associado, né? Ou com quem gera mais desinformação. Perdão. E aqui a gente traz nesse mapa de correlações aqui. Então, justamente com essa identificação, a gente conseguiu fazer uma relação entre quem é o sentimento positivo e negativo e quem tem mais desinformação. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Desculpa aí, foi corrido, acho que estourei o tempo, mas foi isso. Até uma próxima oportunidade aí.